Gênesis capítulo 29, versículo 18 em diante, diz assim: como Jacó gostava muito de Raquel, disse: eu trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E Labão respondeu: será melhor dar a você do que a algum outro homem, então fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Provérbios 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe uma bênção de Deus. Ainda em Provérbios capítulo 31, versículo 10, 11 e 12: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. O seu marido dá a senha do telefone para ela, a senha do e-mail para ela. O coração do seu marido confia nela, e nela não haverá falta de ganho. É um investimento com retorno certo, não tem falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento me ajudando a pregar essa ministração, essa palavra. Meus irmãos, quando a gente lê a proposta de Jacó, mulheres até falam: quem dera o meu marido fosse assim. Quem dera o meu namorado falasse: eu estou disposto a trabalhar 7 anos para poder casar com você. Isso aqui parece uma história de conto de fadas, não é? De um príncipe encantado que encontra uma princesa encantada. Eles se apaixonam, eles marcam um casamento, existem vilões no meio do caminho, eles superam todas as dificuldades. E no fim, na última cena desse desenho de princesa da Disney, dessa história que parece um conto de fadas, você percebe que a história de príncipes e de princesas sempre termina com a cena do casamento. Eles casam, dão um beijo, e aí vem o título: e viveram felizes para sempre. Porque conto de fada é assim. Só que você já percebeu que a última cena do conto de fada sempre é o casamento? Por que eles não mostram depois do casamento? Porque se mostrarem depois do casamento, não é mais conto de fada. É no mínimo um filme de suspense, quem sabe até um terror. Veja, até nas histórias nós somos condicionados a encontrar a pessoa certa. E aí acho que foi o pastor Kleber que falou: cuidado quando tu encontra a pessoa certa, porque você vai estar sempre errado. Mas nós somos condicionados a encontrar a pessoa certa, mas não manter a pessoa certa. Somos instruídos a procurar a nossa cara metade. Que bom, é bom você achar a pessoa e a sua cara metade, mas além de encontrar a cara metade, eu preciso sustentar, eu preciso manter o meu relacionamento com a minha cara metade. E a história de Jacó, Raquel, Lia, Labão vai nos trazer ensinamentos preciosos sobre a importância de valorizar a pessoa amada. Vocês sabem que eu gosto de brincar muito com palavras, então essa frase, ela foi escrita, pensada por mim, feita de maneira intencional. Valorizar a pessoa amada. Você percebeu isso? Eu valorizo alguém que eu amo, porque é possível amar alguém sem valorizar essa pessoa. Às vezes nós estamos em relacionamentos onde, mesmo se sentindo amados por um cônjuge, eu não me sinto valorizado por ele. Tem muita gente que sabe que é amada, mas não se sente valorizado. E você entende que o que Deus intentou para um homem, para uma mulher, para um casamento, para uma casa, são as duas coisas, porque Ele precisa da junção dessas coisas. O amor com a valorização. Quando o amor encontra a valorização, acontece o que Deus propõe para Adão e Eva em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Cresçam e multipliquem, sejam frutíferos. Numa casa onde existe amor e valorização, existe frutificação. Ser frutífero é quando eu consigo produzir com a Nayane algo que eu não produziria se ela não estivesse comigo.
Ser frutífero é quando eu consigo, junto com a Nayane, criar coisas que eu não criaria se a Nayane não estivesse comigo. Existem coisas que eu vou viver na minha vida, criar na minha vida, manifestar na minha vida e na terra, só quando eu estou junto da Nayane. Porque se eu estiver separado da Nayane, eu não vou viver, eu não vou criar estas coisas. Por que você acha que o diabo então quer investir tão pesado no teu casamento? Na tua vida a dois, num homem e numa mulher? Porque o diabo sabe que existem potenciais no homem, existem grandes potenciais na mulher, mas quando se une, existe uma frutificação diferenciada. Sozinho você já voa, agora imagina com uma ajuda. Sozinho você já é bom demais, agora imagina com alguém que contribui, com alguém que soma, com alguém que multiplica, com alguém que chega junto. E o diabo fica desesperado. Ele investe, gente, tão pesado no casamento, porque eles entendem, quando um homem e uma mulher se unem, acontece o que Deus falou: frutifiquem. Existem coisas que nós só vamos viver quando nós estamos do lado do homem amado ou da mulher amada. Existem coisas que Deus vai manifestar na nossa vida que vai fazer a gente voar. Uma andorinha não faz verão, mas quando essa andorinha está do meu lado, meu irmão, a gente traz sol, verão, inverno, primavera, outono, a gente faz filho, a gente faz 4 filhos, a gente faz mensagem, a gente faz favelation, a gente faz tudo. Então quando eu tenho alguém do meu lado que chega junto, que contribui, que adiciona, que multiplica, que se encaixa, não existe limite. E o diabo fica desesperado em um casal, porque Deus frutifica dentro de um casamento. Deus frutifica. Então, quando eu estou com a Nayane, a gente produz coisas novas. E essas coisas adicionam valor às pessoas, à comunidade, à cidade, à igreja a qual nós convivemos. Sejam frutíferos. Essa é a proposta da união do homem com a mulher. Foi o que Deus falou para Adão e Eva. Quando a Bíblia nos apresenta o primeiro relacionamento, veja, Deus nota e olha e fala assim: Adão está só. Então não é bom que ele esteja só. E olha o que Deus diz: farei a ele uma ajudadora. Eva não é só companheira, ela é ajudadora. Eva não é só uma companhia, ela é uma ajuda. Eva não é apenas um par para você levar para jantar. Eva não é apenas uma esposa troféu. Eva não é apenas uma mulher objeto. Eva não é apenas uma companheira decorativa. Ela não é peso, ela é bênção. Ela não te trai, ela não te subtrai. Ela só adiciona e só multiplica. Adão, eu vou enviar alguém, não para você ostentar. Eu vou enviar alguém que vai ser ajuda para a tua vida. Existem coisas que você só consegue fazer quando você tiver Eva. Gente, a profundidade dessa declaração de Deus: Eva é ajuda. A palavra no grego, e olha que eu não vou muito para o grego não, mas eu quero trazer um pouco de grego aqui para você. Já que tem um pastor que fala 5 línguas, eu tenho que gastar um pouquinho do meu grego aqui para poder impressionar os pastores de coração. No grego, a palavra usada aqui para ajuda, a qual Deus descreve a função de Eva, é Ezer. Só que Ezer não aparece só aqui com Eva. Lá em Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu Ezer vem do Senhor. O meu socorro, a minha ajuda vem do Senhor. Lá em Deuteronômio 33:7, ouve, Senhor, a voz de Judá. Com as suas mãos pelejará por eles. E tu, Senhor, será o seu Ezer. E tu, Senhor, será a sua ajuda. Então olha que interessante, na Bíblia, a mesma palavra que é usada para descrever a função da mulher, é usada para descrever a função de Deus. Quando um homem está desesperado e não sabe o que fazer e pedir ajuda, 2 pessoas têm que correr para ajudá-lo: Deus e a sua esposa. Esposas, vocês são a manifestação física de uma ajuda divina que Deus colocou para esse homem. Eu vou repetir: vocês são uma manifestação física da ajuda que Deus tem. Vocês são Ezer, vocês são uma ajuda que vem de Deus. Logo, mulheres, vocês precisam ser parecidos com Deus e não com Satanás. Pronto, falei. Porque eu vou falar, tem mulher que é capeta na vida do esposo, que o esposo não sabe nem se declarar mais para essa mulher, de tanta dor de cabeça. Ele se pergunta: vai, te declarei para tua mulher. Ele até se mistura. Ele, ao invés de falar eu te amo, ele fala eu te amarro em nome de Jesus, mulher.
Deixa eu falar um pouco com os maridos aqui. Cajado que bate em Chica, bate em Francisco também. Maridos, sabe o que a Bíblia vai falar sobre vocês? Efésios, maridos, amem as suas esposas. Mas aí tem uma referência, que tipo de amor? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido tem que doar a vida para a sua esposa. Homens, dê a vida por elas. Os homens são feitos para entregar a vida para a sua mulher e não para tirar a vida delas. Vocês foram feitos para morrer por suas mulheres e não para matar elas. Vocês foram feitos para sofrer por elas e não para sufocar elas. Que bom que você subiu a montanha, agora desce da montanha e manifesta na tua casa tudo aquilo que você aprendeu lá em cima. Porque não adianta eu ser um cara presente lá em cima e ausente dentro de casa. Não adianta eu ser um cara quebrantado lá em cima e quebrar tudo dentro da minha casa. Não adianta eu ser alguém dentro da igreja, onde eu sou muito empenhado e presente, mas chega na minha casa eu sou ausente. No teu ministério e na tua igreja, tu fala em língua estranha, mas chega em casa, tu xinga na língua portuguesa. Irmão, macho, cadê os homens dessa casa? Entregue a vida de vocês por suas esposas. Esse é o chamado que vocês têm. Se for, se mate por ela. Entregue a vida de vocês. Por quê? Porque quando a gente entende esses papéis, gente, existe frutificação. Quando a gente entrega, ela está aqui e eu estou aqui. E quando a gente se une, o propósito e o projeto de Deus para um casamento, para uma família, para uma casa, acontece. Deus juntou o homem e a mulher para serem frutíferos. Frutíferos e completar um ao outro, e abençoar um ao outro, e realizar um ao outro, e satisfazer um ao outro. Então, nós precisamos criar um ambiente estável, seguro, dentro da nossa casa. Quando está muito tempo na igreja e não vai muito para casa, eu começo a estranhar. Porque às vezes a igreja é uma grande fuga, a gente tem que ter muito cuidado. Igreja não foi para você fugir da realidade da sua casa, foi para você aprender e mudar a realidade da sua casa. Então não venha para a igreja para viver o topo de monte, porque na tua casa é um caos. Deus quer que você transforme a sua casa através do ensinamento, através da unção, através do poder, através da autoridade que você recebe aqui dentro desse espaço. Então a gente precisa criar ambientes saudáveis, onde no final do dia, estou acabado, estressado, que bom que eu vou para minha casa, porque lá eu tenho ajuda, porque lá tem a minha esposa, porque lá tem os meus filhos, porque lá eu tenho um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente para descansar, um ambiente para respirar. Porque, irmãos, não tem como você ser forte espiritualmente e ser fraco emocionalmente. Escute, um carrega o outro, em algum momento é rebocado pelo outro. Então não tem como eu ser saudável no meu espírito e ser fraco, doente na minha emoção. A Bíblia, quando apresenta o que conhecemos como fruto do Espírito, ou seja, algo espiritual, grande parte do fruto do Espírito trata-se de emoções. Quer ver um fruto do Espírito? A alegria. A alegria é um fruto espiritual, mas é uma emoção. Porque se eu estiver bem no Espírito, mas fraco na emoção, ou vou puxar um, ou vou puxar o outro. Então nós precisamos criar um ambiente de equilíbrio dentro da nossa casa. Porque a alegria é uma emoção. E se eu não estiver bem nisso aqui, eu não vou ter paz. Se eu não tenho paz, eu não vou ter paciência. Então você entende que o emocional afeta o espiritual? Por exemplo, você sabe muito bem que você precisa orar, mas você está muito desanimado para orar. Ou seja, uma emoção começou a atrapalhar uma prática espiritual, porque emoções impactam o espírito, gente. O fruto do Espírito trata também as tuas emoções. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus Pai, Abba, porque na terra, o seu pai aqui na terra feriu suas emoções, sendo abusivo e nocivo para essa pessoa. E até hoje ela tem dificuldade de entender a paternidade de Deus, porque suas emoções foram machucadas por um pai terreno abusivo. Emoções atrapalham a espiritualidade. Eles rebocam a tua espiritualidade. Então, nós temos que entender que emoções e relações estão diretamente ligados à nossa espiritual. Porque se a gente entende isso, a minha relação com a Nayane afeta a minha fé. A minha relação com a minha esposa
vai ditar se eu tenho sede de Deus ou não, se eu desenvolvo fruto ou não, se eu busco mais a Deus ou não. O que eu vivo no ambiente da minha casa afeta mais do que aquilo que eu vivo no ambiente da igreja. Porque no ambiente da igreja, glória a Deus, é aleluia, tudo organizado, gente. Aqui todo mundo sorri, aqui todo mundo canta bonito, aqui está todo mundo cheiroso. Em casa é a realidade, e Deus está te dando hoje ferramentas, Deus está te dando conhecimento para você tornar a sua casa o melhor ambiente emocional e espiritual que você pode viver. Portanto, o que nós aprendemos aqui um pouco com o Jacó? É que quando eu encontro uma pessoa que eu amo, eu preciso valorizar e cuidar dessa pessoa. Todas as pessoas são valiosas perante Deus, todas as pessoas são importantes, mas existem pessoas que adicionam mais valor para você. E você tem que ter esse discernimento. Pessoas que adicionam valor único para mim, serão tratadas por mim de maneira única. Pessoas que adicionam valor único para mim, precisam ser tratadas por mim de maneira singular. Porque ao valorizar essas pessoas, eu vou reconhecer, e aqui eu quero entrar para o cerne da minha ministração, é quando você reconhece o que é raro. É difícil às vezes a gente ter a revelação do que nós chamamos de raridade. Valorização é a nossa capacidade de reconhecer raridade. Porque Deus colocou pessoas raras do teu lado. Deus colocou um esposo raro, uma esposa rara. Você pode até substituir pessoas raras, mas você não substitui o que eles adicionam na sua vida. Outras igrejas têm pastora, mas não tem uma naná. Outras igrejas têm pastores, mas não tem um pastor Ribeiro, mas não tem um pastor Rodolfo. Valorizem e cuidem. Peça para Deus discernimento para entender, isso aqui é raro. Quando eu olho para a equipe pastoral, quando eu olho para o ambiente da nossa igreja, para a liberdade que nós damos para o Espírito Santo, para o empenho de todas as estruturas, que cântico maravilhoso, que banda linda, que orquestra maravilhosa, que mídia maravilhosa. Queridos, valorizem, porque quando a gente não valoriza, a gente pega algo raro e trata como comum. E quando a gente pega algo raro e trata como comum, a gente perde, porque o raro aparece de vez em quando, às vezes para algumas pessoas, uma vez na vida. Se eu não tenho discernimento para reconhecer a raridade, ela passa da minha vida e nunca mais aparece. Deixa eu falar para algumas moças aqui. Esse rapaz pode até achar uma outra namorada, mas não vai achar uma outra você. Eita glória, aleluia. Eu senti aqui. Ei rapaz, ela pode até achar um outro namorado, mas não encontra um outro você. Deus precisa nos dar discernimento para reconhecer raridade, para a gente não tratar o que é raro na nossa vida como algo comum. Valorize a pessoa que Deus colocou do teu lado. Deus te deu esse homem, esse esposo. Homem, Deus te deu essa mulher. Essa pessoa é rara. Essa pessoa é rara. E veja o que eu estou pregando: valorização. Lembra quando você estava fazendo os votos no altar? E Eclesiastes vai falar assim: é melhor não fazer voto do que fazer voto e quebrar o voto. Porque lá no altar você prometeu amar e cuidar. Eu acho maravilhoso o texto que nós pastores, ao fazer voto, a gente pergunta: você promete amar e cuidar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte separe? Sim. Mas você percebe que na prédica da nossa pergunta, você decide, você se compromete a amar e cuidar. Por quê? Porque você pode amar alguém que você não cuida. Amor é uma coisa, cuidado é outra. Então por isso que existem pessoas dentro do casamento que até se sentem amadas, mas não cuidadas. É natural às vezes de pessoas e homens que estão dentro do casamento, se sentem amados, mas não se sentem valorizados. Valorize, porque pode passar. Eu compartilhei isso aqui à tarde. Não sou muito de compartilhar isso não, mas quando eu conheci a Nayane, eu tinha saído ela saiu de um relacionamento, mas eu tinha saído de um relacionamento que eu estava noivo, e eu estava 3 meses de um casamento. E a pessoa com que eu me relacionei não valorizou a raridade que eu sou. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Perdeu. E quem me desvalorizou
eu estava quebrado e eu conheci a Nayane. E quando eu conheci a Nayane, me apaixonei por ela, né? Não é fácil. Eu olhei e falei, Senhor Jesus, existe anjo na terra, glória a Deus, aleluia. Eu fiquei louco, fiquei apaixonado. Eu fiz aquele trajeto que muitos da minha idade conhecem. Orkut, você cutuca uma vez, cutuca duas vezes, manda um scrap. Depois, se você pede o e-mail, adiciona no ICQ 537-48447, era o meu número, eu lembro até hoje, porque eu sempre conectava e falava com a Nayane lá, e depois disso o MSN, e o nosso relacionamento foi desenvolvendo, e eu fui começando a me apaixonar por ela. Nesse tempo, alguns meses, a pessoa que havia me desvalorizado, não entendeu a raridade que eu era, quis voltar. Aí eu falei assim... Raro não aparece todo dia. Eu falei para ela. Mas eu vou falar para vocês, isso causou um bug na minha cabeça. Eu estava três meses do casamento. Apartamento feito, casamento pago, vestido feito. Os convites não haviam sido enviados, mas muita coisa já encaminhada quando desandou. E aí, nesse tempo de conhecer a Nayane, me apaixonar, a pessoa queria voltar, eu falei, sabe o que eu fiz? Eu peguei e escrevi a seguinte mensagem para essa pessoa que me relacionei. Nunca mais me liga. Nunca mais fala comigo. Calma que vai chegar a tua hora. Tu vai dizer misericórdia. Nunca mais me liga, não quero ouvir sua voz, não quero te ver, não quero falar com você. Porque você imagina, a minha cabeça estava assim, um turbilhão de sentimentos. Mas o que eu fiz também? Eu peguei e mandei uma mensagem para a Nayane. Nunca mais me liga. Nunca mais fala comigo. Nunca mais me contacta, que eu preciso ter sanidade mental e emocional. Eu estava ficando doido nesse meio tempo aqui. Passou aí uma, 2 semanas, aí eu comecei a sentir saudade dessa loura. Aí eu mando uma mensagem, ela não responde, mando 2, não responde, mando 3, não responde. Eu, eita Jesus. Aí daqui a pouco, oi, ok, tá bom. Aí eu resolvi ligar. Quando eu ligo, pensa numa mulher fria e calculista. Hannibal Lecter. Alô? Oi, tudo bem? Tudo. Sabe aquela pausa que era para ter falado 3 vezes tudo? Tudo. Como é que você está bem? Tudo bem? Aham. Aham. E eu tentando puxar, e eu tentando amaciar, e eu tentando amolecer essa mulher. Quando ela entrou num papo estranho, falando assim, olha, você está aí no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos. Vamos fazer uma coisa? Tu está aí já. É melhor que você fique por aí, eu vou ficar por aqui. Quem sabe eu conheço um outro rapaz aqui, eu sigo minha vida por aqui, você segue a sua vida por aí. Desligou o telefone. No que ela desligou o telefone, era uma quarta-feira, 2 da tarde, 2h30, horário do Brasil. No voo de 10h30 da noite, dessa quarta-feira eu estava embarcando. Comprei, estou pagando até hoje as parcelas dessa passagem. Mas vale a pena. Ela falou isso quarta-feira, 2 da tarde. Quinta-feira, 9 horas da manhã, eu estava batendo na porta da casa dela. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, Senhor, essa mulher não vai aparecer 2 vezes na minha vida. Deus me deu uma revelação de raridade. Eu cheguei e bati, quando ela veio, ela ficou ainda, precisou de uns 15 minutos para eu amolecer ela presencialmente, mas eu falei assim, ó, eu vim aqui porque eu vou casar contigo. Você entende que a gente precisa pedir até de Deus, Deus me dá discernimento para eu poder reconhecer o que é raro. Eu poderia encontrar uma outra esposa, sim, mas não uma outra Nayane. Então, sabedoria me ajuda a discernir a diferença entre algo bom e algo raro. Essa é a valorização, esse é o entendimento, para mim, que Jacó tem quando ele encontra Raquel. Ele bate o olho na mulher e fica, meu Deus, que mulher é essa? Talvez a mesma reação que eu tive quando eu vi a Nayane. Eu já falei isso aqui para vocês, tem muita gente nova na igreja. Você sabia que o Miss Universo ganhou esse nome por causa da Nayane? Esse concurso foi feito lá em Petrópolis, onde ela morava. Porque antes de Miss Universo era Miss Mundo, lembra? Miss Mundo. Aí estavam lá, os organizadores foram visitar Petrópolis para fazer uma edição em Petrópolis. Quando viram a Nayane andando no Quitandinha, falaram, essa mulher não é desse mundo. Aí se tornou Miss Universo, por causa, a beleza dela era muito acima. Eles tiveram essa revelação. Jacó teve isso. Ele bateu o olho em Raquel e falou assim, eu preciso casar com essa mulher. Num contexto, estou soltinho Jesus. Me deixa igreja. Numa cultura onde as pessoas tinham casamento arranjado, os pais, né, conversavam com os pais do outro e davam a mão. Então Jacó queria casar com Raquel, então ele chega até o pai de Raquel, Labão, e ele fala assim, ei,
eu não tenho dinheiro, eu não tenho posses, eu não tenho dote, mas a minha vida, o meu trabalho vai ser um dote. Deixa eu casar com a tua filha, eu trabalho 7 anos para você, porque eu não venho de uma família de posses, o meu pai não tem muito dinheiro. Para falar a verdade, o meu pai, eu enganei o meu pai e tive que fugir da minha casa, e o meu irmão quer me matar. Então você entende? Eu venho de uma família disfuncional, mas eu não quero que uma família disfuncional venha de mim. Eu venho de uma família complicada, mas eu não quero que uma família complicada venha de mim. Então eu ofereço a minha vida, 7 anos de servidão, e ao final, me recompense com a mão da sua filha, Raquel. Aí o texto que nós vemos diz assim, ó, então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram, olha que lindo, poucos dias, pelo tanto que ele amava. Esse é o momento que você fala, 7 anos, mas foram minutos, pelo tanto que ele amava. Pastor, que conto de fadas. Deixa eu continuar a história. Ele trabalhou 7 anos. Preste atenção nisso. Ele estava tão cego de amor, ele estava tão intoxicado de paixão, que chega a cerimônia do casamento, vem uma mulher toda adornada, toda vestida, ela anda, eles fazem a cerimônia, ele depois do casamento se deita, e em nenhum momento ele tem o cuidado de levantar o véu para ver quem é. Só você lê no texto. Acontece a cerimônia de casamento, ele não tem o cuidado de ver quem estava casando ali naquele altar, e o texto fala que ele consuma, ele se deita com essa mulher, e quando chega no outro dia que ele levanta o véu, pegadinha do malandro. Ops, não é Raquel, é Lia. Labão tinha uma outra filha, mais velha, chamada Lia. Labão troca as filhas, e aí você deve pensar, que cara enganador, hein? Talvez Jacó esteja vivendo consigo o que ele fez com seu pai, mas isso é outra ministração. Mas eu não vou impor toda a culpa e responsabilidade em cima de Labão, porque Labão só conseguiu, fala a verdade, isso aqui é uma façanha. Como é que pode o cara botar outra mulher e dar certo? Labão só fez isso porque ele percebeu algumas características em falta em Jacó. Ele percebeu que Jacó não era uma pessoa que faria uma análise completa ou uma investigação profunda sobre a sua parceira. O amor por Raquel o fez trabalhar por 7 anos, mas a carência para ter uma esposa, por querer casar e ter alguém, deixou ele cego de alertas e de sinais que ele não percebeu. E aqui, gente, mora um perigo. Pessoas que chegam numa condição de carência tão grande que você ignora alertas e sinais que estão piscando na sua frente. Aquilo que Jesus vai falar assim, a gente reconhece uma árvore pelo fruto. O fruto do rapaz, o fruto da moça é ruim, é podre, é pequeno, não vale de nada, e está na tua cara, mas você não percebe, porque você está tão cego, intoxicado, que você faz vista grossa para alertas que são latentes e explícitos na sua frente. Eu já estou pregando para alguém, porque você lidar com pessoas que o fruto está denunciando, eu não presto, eu não estou maduro, eu não gosto de trabalhar, eu não sou uma pessoa empenhada, mas você está tão apaixonado porque ele é tão bonito, porque ela é tão bonita, olha como ele é linda, olha como ele é maravilhoso, mas você percebe que nenhuma das qualidades que você está percebendo nessa pessoa tem a ver com caráter. Se você pergunta hoje, talvez para um jovem, fala, o que você procura num rapaz ou numa moça? Eu procuro alguém com dinheiro, eu procuro alguém que seja bonito, alguém que seja rico, alguém que seja gente boa, alguém que seja alto astral, alguém que seja tranquilo, alguém que seja ambicioso, alguém que me faça rir. Eu gosto de uma pessoa bem-humorada. Ei, desde quando ser bem-humorado é uma qualidade característica para você casar com alguém? Então as pessoas hoje encontram características de personalidade e não de caráter. Relacionamento com pessoas é inspeção de caráter. Mas pastor, é tão bom sair com ele, eu fico rindo, ele é tão bem-humorado. Então quer dizer que você vai se relacionar com alguém porque ele é bom de piada? Abre a tua vida para ele, que amanhã as tuas falhas vão estar na boca dele como piada. Ei, quando a gente se relaciona com alguém, os frutos estão na cara, tá? Vê lá, vem aqui, vamos comer lá na casa da tua família. Não, porque minha família não pode. Vai na casa da família, vê como ele trata a mãe, como trata o pai, vê como ele trata os outros, vê como ele vai para a igreja, vê como ele trata o líder dele.
vê como ele lidar com um pastor. Pergunta do pastor: pastor, ele é um crente bom mesmo, pastor? Ele vem sempre dando glória a Deus e aleluia aqui, porque eu nunca vi alguém tão pentecostal. Eu vou falar para você, eu sou pastor, eu já estranhei, tá? Alguns rapazes que vieram aqui trazendo namorada, e eu olho aqui de cima, o cara nunca deu um glória a Deus e aleluia, o cara tem uma teia de aranha na boca. Chegou com uma menina aqui, era o cara mais pentecostal da igreja. Pergunta do pastor: pastor, qual é o testemunho desse rapaz? Ei, existem sinalizações. O que Deus me trouxe nessa noite para falar para você é: levante o véu. Levante o véu antes de se comprometer. Levante o véu antes de consumar. Levante o véu antes de decidir. Investigue, vê se ele paga a conta, vê se ele acorda cedo, vê se ele é trabalhador, vê se ele não mente para o pai, vê se ele respeita a mãe. Então você entende que Labão viu o quão cego e impulsível Jacó é. Porque você entende? O cara trocou as filhas num altar, gente. Ninguém faria essa insanidade. Ficaria até feio para o pai. Um monte de convidados. Ele levanta: bem, não é essa mulher que não vou consumar nada. Não foi ela que eu pedi. Ele sabia, ele tinha certeza que Jacó ia ignorar os sinais, porque ele não inspecionava, porque era muito impulsivo. Então ele pensou que estava casando com Raquel, e quando ele levantou o véu, acabou com Lia. Isso acontece literalmente na vida dele, mas acontece com a gente na mesma pessoa. Quando nós nos relacionamos com alguém e não investigamos o caráter dessa pessoa, a gente casa, a gente se compromete com ela, aí depois da noite de núpcias, depois de um mês de casado, começa a aparecer características que você falou: ué, não conheci esse camarada assim não. Não, ele não está agindo como Raquel não, está agindo como Lia. Não foi essa pessoa que eu me apaixonei. Quando eu me apaixonei não falava assim, não tratava as pessoas assim, não era rancoroso, não era desrespeitador assim. Eu escolhi Raquel, mas agora eu estou com Lia. Não foi por essa mulher que eu trabalhei durante 7 anos. Então às vezes a gente não investiga, se empolga, acelera, não levanta o véu, e ao invés de receber Raquel, você acaba se comprometendo com Lia. Se está doendo, diga glória a Deus. Eu não casei com quem eu pensei que eu tinha casado. Sabe quando pessoas dizem assim: o amor acabou? Quer uma interpretação minha para isso? Quando a pessoa fala que o amor acabou, é que na verdade ela ignorou e não levantou o véu. E quando ela se relacionou, ela fala: eu não conheço essa pessoa que eu estou me relacionando, nunca amei essa versão. Eu amei a Raquel e não Lia. Porque você não investigou, porque você não se aprofundou, porque você não teve cuidado de levantar o véu. E sabe qual é o pior? É que não tem nem como você reclamar da pessoa. Você não levantou o véu. Não tem como eu culpar, não tem como eu punir pessoas por serem algo que elas nunca prometeram ser. Então, não foram elas que me enganaram, fui eu que me enganei. Porque eu estava tão carente, porque eu estava tão sozinho, porque eu estava tão desesperado em me relacionar com pessoas, que eu ignorei os frutos, que eu ignorei os sinais, que eu ignorei as alertas, e eu não levantei o véu. E hoje, eu pensava que eu estava com Raquel, e eu acabo me relacionando com Lia. Eu sempre falo isso: a vida é para ser vivida olhando para frente, mas só vai ser entendida olhando para trás. Eu sei que todo mundo tem alguma história de olhar para trás e falou: rapaz, estava na cara, como foi que eu não percebi? Quando dá tudo errado, quando a gente quebra a cara, a gente olha para trás e fala: estava ali, por que eu não enxerguei? Porque às vezes a paixão nos deixa cegos, porque às vezes o nosso desejo se torna maior do que a nossa análise. A nossa carência por carinho se torna e sobrepõe o nosso cuidado. Aí quando você olha para trás e fala assim: estavam ali os sinais, eu que não levantei o véu. Aí Jacó vai até Labão e fala: poxa, que é isso? O que aconteceu? Ele fala: não, porque aqui na nossa cultura, aqui nessas partes do mundo, amigo, você não casa primeiro com a mais nova não. Você trabalha, casa com a mais velha. Mas se você quer casar com a mais nova, não tem problema não. 7 anos de trabalho. E aí que eu acho que fica bonita a história. Porque mesmo sendo impossível, mesmo ele tendo feito decisões erradas, ele ainda tinha a revelação do que era raridade. Ele sabia: Raquel é rara. Até porque a sua experiência com Lia, na verdade, ajudou a comprovar:
Raquel é diferenciada. Eu sei disso porque eu estou convivendo com alguém que eu não amo. Essa mulher é diferenciada. Raquel é rara. E mesmo as minhas decisões erradas, de relacionamentos errados no passado, me fizeram realizar, entender e ter esse discernimento. Você é raro. Você é rara. Então, ao invés de eu ficar com raiva, eu estou nesses 7 anos, e eu casei com a sua irmã, agora mesmo que eu estou mais apaixonado por você. Então, o trabalho que Jacó fez para ter Raquel mais 7 anos, é o trabalho que nós temos que fazer para manter o nosso casamento. Quando nós amamos, nós trabalhamos para valorizar. 7 anos a mais de trabalho denuncia para Raquel o valor que ele dava para ela, o valor que ele dava para as emoções dela. Sabe, não é porque as nossas esposas, e Deus está falando, pregando isso para mim, não sou eu que estou dando uma cajadada em você, o Espírito Santo está dando uma cajadada em mim. Porque a gente pode ter esposa dentro de casa e está tudo seguro, porque ela está dentro de casa, e ela está sendo bem guardada, e ela está sendo bem alimentada, e ela está sendo bem vestida. Ok, é bom saber que ela está dentro de casa, mas às vezes tem gente que está fisicamente dentro de casa, mas as emoções já fizeram a mala e estão fora de casa há muito tempo. A pessoa está ali presencialmente, emocionalmente, ela já não está naquele local. Isso não quer dizer que você está amando menos essa pessoa, porque essa pessoa, ela pode até se sentir amada, mas ela não se sente valorizada. Amor e valor são coisas distintas. E olha que loucura, às vezes elas convivem na mesma pessoa em proporções totalmente adversas. Tem gente que se sente muito amado e totalmente desvalorizado. Toca bem baixinho esse teclado para mim aí, Juliana, por favor. Jacó trabalhou mais 7 anos. Ao todo, 14 anos para quê? Para ter Raquel. E agora você vai entender onde eu vou chegar. Jacó era trabalhador. Assim como todos os homens daqui, amém? Todos os homens aqui são trabalhadores. Todos vocês gostam de acordar cedo, todos vocês têm compromissos, todos nós somos responsáveis. E aqui é bom a gente dizer isso aqui para as mulheres. Homens expressam o amor através do trabalho. Qual é a nossa forma de dizer para a nossa mulher que a gente ama elas? Acordando cedo. Pode estar doente, pode estar ruim, trabalhando, ralando, suando para trazer o sustento para a nossa casa. Mas homens, além de expressar o nosso amor, nós temos que aprender a expressar o valor. Porque às vezes a gente perde o que a gente já tem na busca por alcançar algo que a gente ainda não tem. O esforço de Jacó durante 7 anos o tornou cego emocionalmente, para não ver os sinais que estavam aparecendo na sua frente. Então, cuidado para você não trabalhar tanto por algo no futuro, que você esquece de valorizar a raridade do casamento e da família que Deus te deu no presente. Trabalhar muito não justifica valorizar pouco. Jacó trabalhou 14 anos por essa mulher. Aqui tem homens, maridos, esposos, que trabalham 14 horas por dia, mas nunca perguntam para a esposa como é que foi o seu dia. Trabalhar 14 horas por dia manifesta o teu amor. Perguntar para a esposa como foi o seu dia manifesta o teu valor. Temos que aprender isso. Isso aqui é uma lapada que Deus está dando em mim, né, meu amor? Tem pai que entra na sua casa trazendo pão, mas nunca senta na mesa. E os filhos sofrem. Não, mas ele tem tudo, ele tem roupa, ele tem tudo bem. Ele não quer o teu dinheiro, ele quer a tua presença. Ele não quer o fruto do teu trabalho, ele quer o fruto do Espírito sendo manifesto na tua vida. Então a gente tem que aprender a não confundir provisão com presença. Deus quer que você seja provedor, mas seja um pai presente. Que você seja provedor, mas seja protetor. Mas que você seja provedor, mas que você seja parceiro da sua esposa. Você pode ser provedor e mesmo assim estar em casa, porque não adianta a gente construir um império e destruir o nosso castelo. Eclesiastes vai chamar isso de correndo atrás do vento. É melhor uma mão cheia e outra vazia, e paz de espírito e tempo, do que as 2 mãos cheias de tormenta e correr atrás do vento. Não, mas eu tenho que fazer um futuro melhor para minha família. Você se mata de trabalhar e quando chega no futuro, você nem família tem mais. Você correu atrás do vento. Não adianta trazer um salário,
se você não traz a sua alma para casa. Uma coisa é amar, a outra coisa é valorizar. E às vezes Deus nos traz para um momento como esse para abrir os olhos no nosso espírito, mas da nossa emoção, para a gente entender. Eu preciso que vocês estejam não apenas espiritualmente conectados, mas emocionalmente. Por quê? Porque quando vocês estão em sintonia, frutificação vai acontecer. Frutificação vai acontecer. E de igual modo, é uma questão de conversa. Não, pastor, a gente tem falado muito sobre isso, sobre os papéis. Porque um homem que se mata de trabalhar também, chega em casa e só ouve reclamação, ele se sente desvalorizado. Porque para ele, a forma dele mostrar um amor ou um valor é trabalhando. Então precisa sentar e você explicar. Essa sua atitude causa esse tipo de sentimento em mim. Então o que você acha que é bom para você, não é necessariamente bom para mim. O que você acha que é uma demonstração de amor de você para mim, eu não recebo como uma demonstração de amor. Ou você acha que é uma demonstração de amor, e é uma demonstração de amor, mas não é de valor. Então eu sinto que você me ama, mas eu não sinto que você me valoriza. Como é que pode as duas coisas acontecerem no mesmo coração? Não adianta trazer o pão e não sentar na mesa. Investigue se você não entrou em um relacionamento, mas se você já está nele, investigue, porque dentro desse homem, dentro dessa mulher que está do seu lado, existe algo raro, existe algo precioso que precisa ser valorizado. Você pode ficar de pé comigo?